Olá, muito bom dia a todos e a todas. Eu sou Renata Cortez, sou integrante da Comissão Geral do projeto Mulheres no Processo do Instituto Brasileiro de Direito Processual e com muita alegria, com muita honra, estarei conduzindo hoje essa live que terá como temática os honorários nas ações, nas demandas envolvendo a Fazenda Pública, e terei aqui a presença do professor Leonardo Carneiro da Cunha, que já está na sala. E eu já vou aqui desligar aqui um alarme. Oi, Léo, bom dia. Bom dia, Renata, tudo bem? Tudo bom? Tocou aqui o Tudo. alarme no celular da minha filha na hora de iniciar a live, mas coisas do ao vivo, né? Isso Então eu aí. estava aqui dizendo que vamos conversar hoje sobre a temática dos honorários advocatícios nas demandas envolvendo a Fazenda Pública. O professor Leonardo Carneiro da Cunha, que é mestre em Direito pela UFPE, é doutor em Direito pela PUC de São Paulo, com pós-doutorado pela Universidade de Lisboa, é professor associado da Faculdade de Direito do Recife, nos cursos de graduação, mestrado e doutorado. O professor Leonardo Carneiro da Cunha, que tem uma obra, a maior obra, eu diria, sobre Fazenda Pública em juízo, publicada já há bastante tempo. Eu sempre costumo dizer e repito em todas as oportunidades que tenho de estar com o professor Leonardo da Cunha, que ele foi uma das principais inspirações que tive para iniciar a minha atividade acadêmica. Ele, como professor ainda nos cursos preparatórios para concursos, e eu fui aluna e admirava a forma como ele ministrava as aulas, com muita segurança, com muita tranquilidade. Então, eu sempre gosto de reforçar isso. Nós temos aqui, eu e Marco, temos aqui a primeira edição do Fazenda Pública em Juízo, do professor Leonardo da Cunha. Então, é realmente uma alegria, uma honra. Acho que eu digo muito isso a Marco, a gente que quer construir uma carreira acadêmica, talvez a maior alegria que a gente pode ter é quando a gente se torna amigo daqueles a quem a gente admira, daqueles a quem a gente teve um dia que ainda tem, como nossos mestres, como nossos mestres inspiradores. Então, Léo, é realmente uma grande alegria estar fazendo com você aqui essa live, e eu já queria te passar a palavra para você, evidentemente, se apresentar, mas também para você introduzir a nossa temática, porque eu sei que você tem um pensamento que sempre é importante de ser mencionado, relacionado ao modelo implementado pelo Código de Processo Civil de 2015, no tocante à litigiosidade, no tocante à redução da litigiosidade acima de tudo. Então, eu queria te passar a palavra, seja muito bem-vindo ao projeto Mulheres no Processo. Muito obrigado, Renata, pela apresentação, pelo convite, né? Queria agradecer a você e a todas que fazem o projeto Mulheres no Processo. É uma honra estar aqui com vocês para conversarmos sobre mais um tema importante, dessa vez sobre honorários envolvendo honorários de sucumbência nos processos em que a Fazenda Pública está presente. Como você destacou, eu tenho feito essa reflexão já há algum tempo. Nós vivemos uma inflação de processos judiciais, né? Nós vivemos uma litigância desenfreada. E eu acredito que, a partir de várias regras que estão no Código, regrinhas escondidas que muitas vezes não são percebidas, se elas forem bem aplicadas, nós podemos sair da litigância desenfreada para uma litigância responsável. Porque veja que, em muitos casos, o sujeito, no código anterior, propunha sua demanda e não tinha consequência. Conseguia com facilidade a gratuidade da justiça, ele tinha direito a 50, mas pedia 100, assumia esse risco, arriscava, por quê? Porque se no final ele ganhasse 50, os honorários eram compensados e então não tinha risco. E essa gratuidade, essa dispensa de honorários, ela sempre existiu no processo do trabalho, e quando a reforma trabalhista determinou a
condenação em honorários, né, passou a prever os honorários de sucumbência de forma generalizada. Coincidentemente, o número de demandas trabalhistas caiu bastante, né? Os juizados especiais em todos os níveis, estadual, federal, da Fazenda Pública, eles também têm essa dispensa e o volume é efetivamente expressivo. Então, me parece que o processo judicial ele é um ambiente de risco, né, inegavelmente, porque, e veja, me permita um parênteses, veja que curioso, nós que ensinamos processo na faculdade, os alunos começam a estudar nos primeiros semestres disciplinas de direito material, que apresentam pautas de certeza. Se você firmar um contrato assim, ele é uma compra e venda, há essa característica, esse direito, essa obrigação, etc. Quando você começa a estudar processo, você sai daquele ambiente de pautas de certeza e entra num ambiente de pautas de incerteza, porque você não sabe exatamente o que é que vai acontecer. Não, e eu não estou dizendo que depende do que o juiz entender, cada juiz tem uma cabeça, não é isso. E isso também não me parece correto. Mas é porque pode ser que você perca um prazo que seja decisivo, você não consiga produzir aquela prova, aconteça determinada intercorrência, né, um entendimento jurisprudencial termine sendo alterado diante de uma mudança de contexto, surge uma pandemia, né, enfim, uma série de situações podem surgir nesse ambiente de incerteza. Então é preciso que o sujeito saiba exatamente quais são as possíveis consequências, né, pondere todas elas, porque esse é um risco que ele corre quando propõe uma demanda judicial. É uma demanda arbitral também, enfim, quando ele se insere num ambiente de heterocomposição. E aí, veja, o código anterior, como eu disse, previa compensação de honorários, já era mais flexível na gratuidade, quer dizer, não era nenhum código que tratava de gratuidade, né, era aquela lei antiga de 1950. E uma série de outras regras que fazia com que houvesse menos consequência em caso de derrota. Houvesse consequência financeira Sim. mais branda. Hoje, o código é mais rigoroso com a fixação do valor da causa. O código eliminou a compensação de honorários. Se você perde, recorre e volta a perder, há sucumbência recursal. Então, a gratuidade é mais rigorosa. Se você não tem condições de pagar, mas parcelando você paga, ou diferindo Sim. você paga, então vamos colocar aqui para você pagar. Então, somando tudo isso, nós temos um processo mais rigoroso financeiramente falando. Se você perde toda a fase de conhecimento, com os honorários podendo chegar até 20%, e sobrevém a fase de cumprimento de sentença, tem mais honorários, tem multa de 10%. Quer dizer, as consequências financeiras são muito altas. E isso tudo precisa ser ponderado. Isso diminui ou desestimula as ações frívolas, aventureiras, né, que não são feitas de modo responsável no sentido mais ligado à culpa, né? De negligência, de imprudência, de tentar de qualquer jeito. Né? Você falou, Léo, sobre um ponto muito importante, que é o conhecimento prévio acerca das regras que serão aplicáveis a uma determinada demanda, para que você não seja surpreendido. Nós temos também o código também voltado a essa questão da não surpresa. E no que diz respeito especificamente, aí já iniciando a nossa fala a respeito dos honorários nas demandas envolvendo a Fazenda Pública, o CPC de 73 trazia regras nebulosas. A gente tinha uma regra de aplicação basicamente da equidade na fixação dos honorários em que a Fazenda fosse parte, e isso gerava de forma evidente problemas, porque você tinha situações as mais variadas no que diz respeito ao percentual aplicado nas demandas propostas contra a Fazenda especialmente. O Código de Processo Civil de 2015 tentou fazer essa correção. Eu digo tentou porque a gente já vai tratar de alguns questionamentos, de alguns problemas que já vêm surgindo em razão dessas disposições, mas me parece que o Código, ao estabelecer que os honorários nas ações envolvendo a Fazenda Pública, e aí
a Fazenda Pública estando seja no polo ativo, seja no polo passivo, quer dizer, aquele dispositivo se aplica em qualquer demanda envolvendo a Fazenda Pública, e aí eu até queria te ouvir também, mas nós pessoalmente entendemos que aquele dispositivo também se aplica às execuções, né? Então a gente não vai aplicar o percentual padrão da execução de 10%, a gente também vai usar aqueles parâmetros do parágrafo 3º, inclusive nas execuções. Então o código tentou fazer essa correção, e aí, como eu já antecipei, trazendo parâmetros objetivos, que vão levar em conta o valor da condenação, do proveito econômico. Então, ali você tem os percentuais, a variação é pequena, né, de percentuais. Então, dentro daquela variação, o juiz vai fixar, mas considerando aquela escala, né, que inclusive é semelhante, a gente gosta sempre de dizer que ela é semelhante ali a uma tabela de imposto de renda, por exemplo, porque vai incidindo em cada um daqueles incisos, conforme o tamanho, o valor da condenação. Então, me parece que o Código tentou aí deixar as regras claras, seja nas execuções contra particulares, seja nas execuções envolvendo a Fazenda Pública. Então, ele tentou ali, pelo menos, no parágrafo 3º, e aí, claro, aplicando-se também as regras gerais do parágrafo 2º, né, que são as regras gerais de fixação dos honorários, os critérios de fixação dos honorários, mas especificamente em relação à Fazenda, fica claro que se houver proveito econômico, se houver condenação, nós teremos ali que nos basear naqueles parâmetros estabelecidos ali no parágrafo 3º. Então, o Código fez essa alteração e, a nosso ver, uma alteração excelente, porque acaba com toda aquela problemática, pelo menos com a problemática maior, que nós tínhamos na vigência do Código de 73. E é interessante, Renata, antes de falar efetivamente sobre isso, fazer um resgate do processo legislativo. Sim. Havia um movimento da OAB contra o aviltamento, até hoje há, né? Contra o aviltamento de honorários de sucumbência. Né? Porque, inclusive, há um enunciado da súmula do STJ que diz que não se deve fixar honorários em salário mínimo, porque houve vários precedentes fixando honorários em um salário mínimo, 2 salários mínimos, e a OAB sempre brigou muito por isso. Né? Eu já tive acesso a casos de o sujeito mendigar na tribuna: doutor, eu vou casar, veja, 10 mil é pouco, o processo é milionário, quer dizer, chegou em alguns casos a ter quase que um leilão sobre como seriam os honorários. Por outro lado, a Fazenda, mais a Fazenda Nacional, né, que tem uma repercussão mais geral, Sim. Vinha sempre com argumentos terroristas, né? Não, mas honorários podem impactar nos cofres públicos, valores milionários que estão sendo estabelecidos. E no processo legislativo, houve essa parte de honorários não passou pela comissão de juristas que assessorava a Câmara de Deputados, porque houve uma mesa de negociação entre a AGU e a OAB. Eles estabeleceram, essa tabela foi estabelecida a partir de um acordo entre a OAB e a AGU, de forma que esses interesses fossem casados. Né, o advogado pudesse ser adequadamente remunerado sem onerar tanto os cofres públicos. Era aí uma espécie de sucedâneo da antiga equidade do Código de 73. Porque, em muitos casos, a equidade era confundida com modicidade. Né? Os honorários contra a Fazenda Pública precisam ser módicos. E isso não é necessariamente equânime, né? Não é equitativo necessariamente. Então, esse é um ponto do histórico legislativo. Mas, lendo o texto e interpretando como está, o que é que eu diria? E eu tenho me interessado muito sobre a relação entre normas. Né? Até eu falei já em algumas lives aqui sobre isso. Não só a relação do Código contra as leis, mas as relações das normas internas dentro do Código. Né? E esse assunto que estamos conversando aqui é um exemplo bom disso. Porque a relação entre normas ela pode ser geral versus especial. Há normas regulares e normas excepcionais, mas a grande classificação que nós temos é normas gerais versus normas especiais. E o parágrafo 3º do artigo 85 é norma especial de honorários. Comparado, como é que você identifica que uma norma é geral ou especial? Comparando-as. Qual é a norma geral? É a do parágrafo 2º, né, que diz que é entre 10% e 20%. Comparando essa com a do parágrafo 3º, a do parágrafo 3º é especial, porque não é só entre 10% e 20%, há uma tabela que é progressiva, vai aumentando a partir dos valores que são fixados em salário mínimo, e para que o salário mínimo não funcione como indexador, o que é proibido constitucionalmente,
deve ser considerado o salário mínimo no momento da sentença, quando ela for proferida. Enfim, tem todas essas regras que compõem ali o parágrafo 3º. Se a sentença for ilíquida, a fixação de honorários será feita na sentença de liquidação, né? Enfim, tá todas aquelas regras que estão ali no parágrafo 3º que revelam um regime especial de honorários dedicado às ações, como você bem destacou, que tem a Fazenda Pública como parte. Não interessa se ela é autora ou ré, se ela é vencedora ou vencida. Um processo que tem a Fazenda Pública como parte incidirá o parágrafo 3º do artigo 85, é norma especial frente à norma geral de honorários, né? Então, esse é o primeiro ponto. Mas também tem um ponto, como geral e especial é sempre uma análise relacional, o parágrafo 3º é norma especial de honorários, mas no âmbito da Fazenda Pública ele é a regra geral. E haverá regras especiais em outras leis que serão confrontadas perfeito. Com essas, né? Certo, como perfeito. Provavelmente nós vamos conversar da execução fiscal. É norma especial comparada com essa que no âmbito da Fazenda é geral, né? Perfeito. Então, esse ponto. E outro ponto que você bem destacou é que há uma base de cálculo para honorários, e essa é geral. Essa é norma geral que se aplica, inclusive, para as ações contra a Fazenda. Os honorários são fixados sobre o valor da condenação. Mas é possível que a ação não seja condenatória. É porque já saiu até essa pesquisa do CNJ, tirando as execuções fiscais, o maior volume de ações na justiça brasileira são ações obrigacionais, ou seja, são ações que tratam de relações obrigacionais com conteúdo condenatório. Então, a sentença condenatória é o grande padrão, né, da justiça brasileira. Mas digamos que a ação não seja condenatória. Qual é, então, a base de cálculo? É o proveito econômico. É o valor envolvido naquela discussão. Então, se é uma ação para discutir a validade de um contrato, qual é o valor da causa, qual é o proveito econômico? O valor do contrato. E por aí vai. Se não for possível identificar qual o proveito econômico, a base de cálculo será, então, o valor da causa. Há um escalonamento, né? Condenação, proveito econômico, valor da causa. Mas se o valor da causa for irrisório, o valor da causa de R$1.000, honorário de 10% é R$100, 20% é 200. Então, isso não remuneraria o advogado, não seria adequado. E aí entra, então, o parágrafo 8º do artigo 85, que, nesse caso, residualmente, só nesse caso, se não for condenatória a ação, se o proveito econômico não for identificável, se o valor da causa for irrisório, então, depois de esgotado toda essa escala, é que, então, vai-se para o parágrafo 8º para que os honorários sejam fixados por equidade. E essa escala, esse padrão, essas bases de cálculo são aplicáveis igualmente para os honorários que envolvem a Fazenda Pública, né, para o parágrafo 3º. Então, aí é uma regra geral sem exceção, e a regra especial está apenas nos percentuais, nos critérios, nas bases, naquela tabela, mas a base de cálculo é a mesma para todos os casos. Então, isso é importante. E aí até você aí já falou, já mencionou o parágrafo 8º, acho que vale a pena até a gente antecipar um dos pontos, que é exatamente essas decisões do STJ, e aí são decisões que não envolvem apenas a Fazenda Pública, né? Recentemente, a gente chegou a fazer a pesquisa e já existe essa temática, né, da aplicação do parágrafo 8º em situações em que há proveito econômico, em que há valor da condenação. Mas aí o Superior Tribunal de Justiça, considerando, sem declarar inconstitucionalidade, sem trazer qualquer argumento técnico que se possa considerar plausível, aplicando aí razoabilidade, proporcionalidade, considera que na aplicação, e o interessante é que as decisões elas dizem, embora o CPC estabeleça critérios objetivos, quer dizer, se reconhece que o legislador, que a legislação estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários. Porém, se a gente for aplicar aquele percentual, a gente vai ter aqui um valor absurdo, um valor muito elevado, levando em consideração o trabalho desempenhado pelo advogado no caso concreto. E aí, nesses casos, o STJ tem aplicado o parágrafo 8º, seja em ações envolvendo
particulares, seja em ações envolvendo a fazenda pública. Já existe, a matéria já está afetada para julgamento em recurso repetitivo, mas não na sessão, agora me fugiu, Léo, Primeira sessão. a gente tem a primeira sessão, exatamente, que trata de fazenda pública, que trata das questões relacionadas ao poder público. Então, a questão está afetada à segunda. Ficou mudo para mim. Você me escuta? Você me escuta? Tá mudo. Tá ouvindo? Agora. Voltou a ficar mudo. Acho que tem alguma coisa aí. Tá mudo agora. Eu acho que é o meu fone aqui que tá dando interferência. Tá me ouvindo bem? Agora voltou. Tinha caído. Voltou, acho que é o fone. Acho que é o fone. Tá ok? Agora tá. Então, eu lembro que houve uma tentativa de se levar a questão para o plenário, para que quando se fixasse a tese abrangesse as duas sessões, mas não foi, a questão só foi afetada a segunda sessão, então nós não teremos, por enquanto, não é, uma solução uniforme para essas demandas. E aí eu queria te ouvir a respeito desse tema, Léo, porque, a meu ver, é uma interpretação contra a legem, é uma interpretação que não deveria ser admitida, né? E a gente tem conversado muito sobre isso, tem falado muito sobre isso nos eventos dos quais a gente participa, Léo, porque é a preocupação, qual o instrumento? Agora no Congresso Calmon de Passos, né, a gente... Para fazer a nossa fala, a gente precisa fazer a releitura dos textos do professor Calmon de Passos, e um dos pontos que ele chamava bastante atenção em seus textos era a questão de que, se você dá mais poder a um órgão estatal, você precisa ter o correspondente controle, né? E a gente não tem esse controle. Então, nós temos decisões contra a legem e nada pode ser feito, a não ser a via recursal. Então, eu realmente queria te ouvir a respeito, primeiro, dessa orientação do STJ, qual a tua visão sobre essa orientação, e sobre essa questão mais ampla, não é? Mais profunda, por assim dizer, que é a questão do controle sobre decisões ilegais, né? Eu lembro que até Francisco Barros, Léo, nesse mesmo evento do qual a gente falava sobre isso, ele dizia: o problema é a nossa referência sobre o que hoje é ilegal. O que é hoje uma decisão considerada ilegal? Talvez é preciso repensar, não é, esse conceito de decisão contra a legem, para que a gente possa tentar construir soluções e criar até, se for o caso, instrumentos que se possam utilizar em face desse tipo de decisão. Renato, antes de prosseguir, algumas pessoas disseram que estava mudo. Todos me ouvem aí? Então você me ouve também? Eu acho que foi o meu fone que deu uma desconectada aqui. Eu bati no fio e deu uma desconectada. Ótimo. Então, vamos lá. Esse assunto ele é interessante e eu queria fazer uma reflexão prévia, né? Honorários é um tema que, para muitos doutrinadores, é considerado um tema corporativo. Isso é coisa de advogado. Isso não é importante para a gente discutir. Mas essa discussão que a gente está tendo, primeiro, tem reflexos na chamada litigância responsável, a que eu me referi no início. Né? Segundo, esse ponto específico do parágrafo 8º, ele nos remete a vários outros temas. E a gente poderia aqui examinar sobre cada uma dessas perspectivas. Há várias perspectivas sobre isso. Você destacou algumas, mas há várias outras. Mas eu queria tentar mostrar ao mesmo tempo algumas dessas perspectivas, mas queria começar destacando que, no âmbito da segunda sessão, e a segunda sessão da STJ é a conjugação da terceira e quarta turmas, que são turmas que se dedicam a julgar questões de direito privado. A Fazenda Pública raramente está lá, mas pode estar pelo regimento do STJ, se a Fazenda estiver num contrato privado, uma locação, por exemplo, que não seja um contrato administrativo, o assunto vai para a segunda sessão. E a segunda sessão já pacificou, né, e tem muitos precedentes, muitos, inclusive bem recentes, dizendo que só se aplica o parágrafo 8º se realmente não houver condenação, proveito econômico e o valor da causa for irrisório. Inclusive um caso literalidade. Um caso agora milionário, né, de que de fato
tem que aplicar 10%, de 10 a 20%, né? Os limites são gostando ou não gostando. O sujeito, inclusive, não usou a expressão litigância responsável, mas disse, o sujeito entrou sabendo dos riscos, né? E tem que... Perfeito. Né? É porque nós temos um hábito latino, e espero que isso não seja interpretado como preconceito, mas nós temos um hábito latino de não querer assumir responsabilidade, é tradicional, né? Então, se o sujeito, você ganhar, você quer, né? Mas se perder, você não quer, né? Tem que exatamente assumir a responsabilidade dos atos praticados. E aí, veja, o primeiro ponto que eu queria destacar é os deveres do artigo 926, sobretudo de integridade e coerência. São muito importantes e não podem ser menosprezados. Então, os tribunais precisam manter sua jurisprudência íntegra e coerente. O que é que isso quer dizer? Veja, o STJ tem precedentes dizendo que, no caso de litigância de má-fé, devem se respeitar aqueles percentuais ali previstos. Então, num caso que chegou para o STJ milionário, a multa de litigância de má-fé era milionária. E o sujeito pedia que reduzisse, aquilo era excessivo, era irrazoável, desproporcional. O STJ disse, não, meu querido, veja, isso aqui são os limites da lei. Se o limite é esse, o percentual é esse, tem que ser esse percentual. Então, se esse é o raciocínio para a litigância de má-fé, e qual é o raciocínio? Qual é a ratio decidente aí? Não é porque é litigância de má-fé, é porque há um percentual previsto em lei, e esse percentual precisa ser observado. Se existe percentual para honorários, ele também precisa ser observado de forma coerente e íntegra, né? Se é assim para a litigância de má-fé, se é assim para as astrentes, como também já se decidiu, será assim para os honorários. Então, essa é a primeira forma que a gente podia abordar. A não ser, né, Léo, que a gente tivesse um dispositivo que, do mesmo jeito que diz que se aplica o parágrafo 8º quando o valor é ínfimo, a não ser que a gente tivesse um dispositivo que dissesse do mesmo modo que quando o valor se revelasse excessivo, aí poderia aplicar também a equidade. A gente não tem, né? Então, me parece que não é... E é o que nos remete à segunda perspectiva que eu queria destacar. O código, ele é claro ao dizer que o julgador só pode julgar por equidade quando expressamente autorizado. Acho que é o artigo 140 ou 141 do Código. Perfeito. Acho que é o 140. E aí a autorização para ele julgar por equidade é só quando a base de cálculo foi irrisória. Essa é a autorização. Não há autorização para quando o valor for excessivo. Então, julgar assim é julgar além da autorização dada pelo artigo 140. Eu tenho algumas ressalvas sobre o que é equidade hoje em dia, mas isso daria uma live inteira. Mas, de todo modo, só fazendo a ressalva, da minha ressalva, o artigo 140 diz expressamente que só se pode julgar por equidade quando expressamente autorizado. E o parágrafo 8º expressamente autoriza só quando o valor é irrisório. Foi ínfimo. Ponto. Exato. Ponto, né? Outra coisa, se prevalecer esse entendimento de que o parágrafo 8º também se aplica para causas excessivas, o que é que está acontecendo? Se está riscando a tabela da metade para baixo. A tabela do parágrafo 3º. Se o parágrafo 8º é para ser aplicado em casos excessivos, a tabela nunca vai ser aplicada integralmente. Eu nunca vou chegar ao final da tabela. Eu sempre vou chegar ali até metade, porque a partir disso é excessivo. Vai aplicar o parágrafo 8º, então não terão aqueles outros percentuais. Ou seja, a tabela está sendo revogada, está sendo riscada indevidamente. Né? Seria necessário, então, proclamar sua inconstitucionalidade. É por isso que a OAB ajuizou a ADC número 71, a ação declaratória ADC, na verdade é um ADC. Isso mesmo. ADC. É para declarar a constitucionalidade. Declarar a constitucionalidade, está tramitando no Supremo, sob a relatoria do ministro Celso de Mello. Né? E na história do Supremo, eu não lembro pode ser que haja, mas eu não lembro um ADC importante que tenha sido julgado improcedente. Então, é porque imagino que quando se ajuiza, se faz um estudo prévio, né? Um cuidado. O cuidado então, tomara que a OAB tenha feito toda essa investigação e é importante que isso seja de fato definido. Então, nesse caso, o instrumento de controle que existe está sendo usado.
Né? O está problema é sendo quando usado. muitas vezes o que acontece é que os instrumentos de controle, né? A gente falava até sobre isso ontem, eu fiz uma live ontem com Flávia Pereira Rio, e a gente dizia isso, sobre alguns provimentos, por exemplo, do CNJ, que me parece que os legitimados a propor as ações que eventualmente pudessem questionar a constitucionalidade de certos atos normativos, silenciam. Né? Então, há uma certa aceitação, né, daquilo que é inconstitucional. E aí, se a gente tem um grupo específico de legitimados, o restante das pessoas fica com as mãos atadas. Esse é o que eu acho que é o grande problema, né, do nosso ordenamento, de modo geral, hoje. Então, exatamente. Mas, como eu ia dizendo, a segunda sessão uniforme os entendimentos, Sim. tem até um repetitivo, como você destacou, acho que para virar precedente obrigatório, talvez. Isso. Mas a primeira sessão, nas ações que envolve o poder público, tem precedente aplicando o parágrafo 8º. Quer dizer, o entendimento da primeira sessão, que compõe a primeira e segunda turmas, que julga o direito público, tem vários precedentes aplicando o parágrafo 3º, tem que ser a tabela, etc. Mas alguns precedentes aplicam o parágrafo 8º. E, coincidentemente, sempre quando a fazenda é vencida. Então, há com um fundamento meio inadequado. Não, porque isso não pode onerar, porque a fazenda e tal, quando já há toda uma tabela pensada justamente para não onerar tanto. Então, existe aí. E aí eu volto ao artigo 926, agora para conclamar a necessidade de uniformidade. Então, o dever de uniformidade precisa ser observado. Se já há, na própria primeira sessão, vários precedentes dizendo que o parágrafo 8º não se aplica, inclusive há um precedente muito bom do ministro Sérgio Cuquina, dizendo que o parágrafo 8º do artigo 85 é questão de direito, não incide a súmula 7. Cabe recurso especial. Sim. E diz isso e avança para reafirmar o entendimento consolidado na segunda sessão e dizer que o parágrafo 8º é exceção, é excepcional, só em caso de valor irrisório, inestimável, e tem que aplicar a tabela. Então, há vários precedentes, mas, de vez por outra, surge quando a causa realmente, o valor é muito alto, ou quando é uma execução fiscal que o sujeito conseguiu extinguir por uma simples petição. Né? E eu gosto, me permita, Renata, eu gosto de usar um exemplo aqui, porque o sujeito diz, foi uma simples petição, como é que vai ganhar milhões? Então, veja, primeiro que foi uma simples petição, mas o sujeito estava sendo executado em valor milionário, né? Com o sujeito, expondo o seu patrimônio ali. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu gosto de dar o exemplo do sujeito que apertou o parafuso. É um exemplo antigo, que é dado por alguns filósofos norte-americanos. Veja que exemplo interessante. Antigamente, os computadores eram enormes, né? Ocupavam um andar inteiro. Hoje a gente nós estamos aqui falando num celular, é um computador. Mas antigamente eram imensos. Então, ocupavam um andar inteiro. Então, teve, nessa época, um computador que quebrou, e isso paralisou toda a atividade da empresa. E receberam a recomendação de que um fulano de tal era o responsável, era o cara que sabia disso, que resolvia. E aí ele foi lá e olhou, em menos de um minuto apertou um parafuso e consertou tudo. Aí o sujeito, rapaz, que maravilha, muito bem, quanto é o seu serviço? Ele, $1.001. Ele, $1.001 para apertar um parafuso, você está extorquindo a gente. Então vamos ver aqui, me mande aí uma discriminação e uma explicação para a gente avaliar e pagar. Aí tá bom. Aí no dia seguinte ele mandou uma mensagem, a nota e a discriminação. Apertar um parafuso, $1. Saber que parafuso ser apertado, $1.000. Total, $1.001. Então o cara apertou só um parafuso. Analogia. Ele apertou só um parafuso, mas ele sabia que era o parafuso e qual era o parafuso. Qual era a solução. Eu fiz só uma petição, mas eu tenho a minha formação de mostrar que aquela petição resolve, que aquele é o problema e que aquela execução fiscal está errada. Né? Então, isso é menosprezar, isso é transformar a atividade intelectual em atividade industrial, de produção. Mais uma vez, Léo, volta-se a... Você não mede uma atividade intelectual pelo tempo gasto ali, porque aquele tempo que foi pouco, ele vem junto com ele toda a experiência que você acumulou.
Sim. Né? É por isso que eu questiono, em muitos casos, o sujeito cobrar por hora, né? Eu consigo resolver isso em meia hora, porque o sujeito diferente consegue resolver em meia hora porque ele tem 20 anos acumulado ali Sim. de experiência, de conhecimento. O outro que não tem essa experiência vai fazer em 5 horas. Vai ganhar mais? Sim. Porque Pois gastou mais tempo? Né? E aí volta novamente a questão inicial da litigância responsável, né? Se aquela execução fiscal não deveria ter sido proposta, porque havia ali, sei lá, uma prescrição, seja lá o que for, aí é o caso das procuradorias terem o cuidado de observar, de ter uma atenção Sim, a esse exatamente. tipo, né? Então, mais uma vez, volta a questão da litigância responsável. É só para a gente fechar a questão da especialidade, da regra especial, regra geral. Então, eu queria só que a gente conversasse aí, talvez já está esclarecido, mas só para a gente fechar os honorários na monitória, né, envolvendo a Fazenda Pública, e os honorários nas ações de desapropriação. A gente tem questionamentos, não tem, ou já está tranquilo que a gente aplica o parágrafo terceiro? É interessante essa pergunta, porque, vê, a ação monitória, que é um procedimento que está lá no Código, nos artigos 700 a 702, e que tem origem muito antiga e foi sendo incorporada no nosso sistema, ela tem uma regra, acho que de estímulo, né, ao uso da monitória. Primeiro, ela dispensa custas, se o sujeito pagar, cumprir o mandado lá no prazo de 15 dias, mas, independentemente disso, os honorários da monitória são de 5%. Sim. Está lá, artigo 701, acho que é o próprio capítulo de 701, prevê lá que os honorários da monitória são de 5%. E não há mais dúvida que cabe ação monitória pela e contra a Fazenda Pública. A Fazenda Pública pode ser demandada na ação monitória, tem até a súmula da CJ, né? E pode ser demandante. O demandante, muitas vezes, pode propor execução fiscal, mas, em alguns casos, pode também propor ação monitória. A questão é, se a Fazenda Pública está numa ação monitória como autora ou ré, os honorários serão os de 5% da monitória ou a tabela do parágrafo terceiro? A tabela do parágrafo terceiro. Há alguns autores que já se manifestaram sobre isso, dizem que é de 5%, que prevalece lá a regra da monitória. Eu, particularmente, discordo. Eu acho que prevalece a regra especial, o 5% é uma regra geral, mas prevalece a regra especial do parágrafo terceiro, que é para a Fazenda Pública em qualquer situação. E não tem nenhuma regra específica na monitória para a Fazenda Pública, para que a gente afastasse a regra geral, a regra especial geral da Fazenda, né? Lá do artigo 85, e esse 5% não vai ser nenhum estímulo para a Fazenda, porque se o valor for muito alto, e você seguir a tabela toda, vai dar menos de 5%. Exatamente. Né? Então, se for para pensar assim também, não resolveria. Eu ligo essa regra, eu linko esse mesmo raciocínio para o cumprimento de sentença, Renata. No cumprimento de sentença, a previsão é de honorários fixos de 10%. Sim. Não é isso? Assim como na execução de título extrajudicial. Não, mas exatamente. Exatamente, assim como na execução de título extrajudicial. Num cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que tenha precatório, enfim, que a gente vai provavelmente dar tempo ainda de falar disso. Os honorários vão ser de 10% ou a tabela do parágrafo terceiro do artigo 85? Aqui, para mim, o raciocínio é o mesmo. Exatamente, para a gente também. O 10% é a regra geral, só que a Fazenda tem uma regra especial, que é a do parágrafo terceiro do artigo 85. Então, o parágrafo terceiro do artigo 85 se aplica, e a gente pode até usar o parágrafo primeiro do 85 para confirmar isso, porque ele diz que os honorários serão fixados, né, na fase de conhecimento, na fase de cumprimento, na reconvenção, ou seja, aquele padrão ali é para qualquer fase, para qualquer situação. Léo, como você falou sobre... E aí, eu acho que vai isso que você ia perguntar, eu estava emendando, mas... Sim, e aí eu já queria entrar, já que você tocou no ponto dos cumprimentos de sentença, das execuções de título extrajudicial contra a Fazenda. Eu e Marco, a gente já vem... Né, nós temos o nosso Fazenda Pública e Execução, e nele a gente já vem escrevendo há bastante tempo sobre... Eu já tinha escrito até artigo antes do livro sobre isso,
Porque nós temos um entendimento, a gente nunca dialogou sobre isso, por incrível que pareça, eu realmente queria te ouvir a respeito. Nós temos um entendimento de que, pela própria construção que foi feita pelo Supremo Tribunal para levar a redação do artigo 85, parágrafo 7º, e aí só para esclarecer, né, para os nossos seguidores, para os nossos ouvintes, o que é que diz o artigo 85, parágrafo 7º? Que nos cumprimentos de sentença em que não haja impugnação, se o pagamento pela fazenda deva ser feito por precatórios, não haveria condenação em honorários. Essa é a regra que está no artigo 85, parágrafo 7º do CPC, que, como disse, veio de uma construção do Supremo Tribunal Federal que deu interpretação conforme a um dispositivo da Lei 9494, que já previa a não incidência, e aí, de modo genérico, dos honorários nas execuções não embargadas. Lembrando que, naquela época, nós não tínhamos ainda cumprimento de sentença contra a Fazenda, só tínhamos execuções, porque não tinha ainda a previsão de cumprimento de sentença. Então, o Supremo, qual foi o raciocínio do Supremo? Baseando-se no princípio que rege a aplicação dos honorários, causalidade, qual é o entendimento do Supremo? Olha, a causalidade é que rege fixação de honorários. Quando se trata de execução contra a Fazenda Pública, ela não deu causa, ela não tem como, na verdade, impedir o procedimento executivo, porque ela está submetida à regra constitucional dos precatórios. Então, ela não tem como fazer o pagamento voluntário da condenação. Diferentemente, isso quando se trata de precatório. Quando se trata de requisição de pequeno valor, aí sim a Fazenda tem um prazo para pagar e o pagamento é direto, é feito na conta do beneficiário. Então, haveria possibilidade de pagamento voluntário, logo a Fazenda Pública estaria dando causa à inauguração do procedimento executivo. E aí o Supremo, naquela época, deu interpretação conforme ao artigo 1º da Lei 9494/97, para dizer que ele só se aplicava quando as condenações o pagamento fosse feito através de precatório. E aí isso deu ensejo à redação do artigo 85, parágrafo 7º. Sendo que, qual é a nossa observação? A nossa observação é que, especialmente em relação à União, a União, suas autarquias, fundações, enfim, nós temos um pagamento diferente das requisições de pequeno valor. As requisições de pequeno valor, elas são incluídas no orçamento do respectivo ente. Esse valor que é incluído no orçamento, a dotação orçamentária, ela é destinada ao judiciário, ela é transferida ao judiciário, e é o próprio judiciário quem faz o pagamento ao beneficiário, inclusive com ordem cronológica. Então, o pagamento não é feito exatamente como os precatórios, mas também não há voluntariedade. A Fazenda não tem ingerência sobre isso. Quem faz o pagamento é o judiciário. Então, nós temos o entendimento de que, nesses casos, e aí especialmente no caso da União, porque no caso das procuradorias, no caso dos estados e no caso dos municípios, a gente precisa analisar a legislação específica de cada um deles para ver como se dá o pagamento, mas no caso da União isso é certo. Então, nesses casos, nós entendemos que deveria também não haver a incidência de honorários nessas situações. E a gente nunca dialogou sobre isso, então eu queria te ouvir, saber qual é a tua visão também a respeito desse tema, Léo. Claro, claro. Veja, esse assunto é muito interessante. Vocês me escutam, é porque tocou a ligação aqui, eu fiquei com receio de dar problema. Estão me ouvindo? Deixa eu só pedir um segundo a você para dar um beijo na minha Lala, porque ela está indo embora, porque o pai veio buscar. Claro, viu? claro. Só um segundinho, venha me dar meu beijo. Mas venha logo. Beijo, viu? Bom final de semana. Agora vá, que eu tô tendo que terminar aqui. Não vai. Agora deixa a mamãe terminar aqui, tá? Beijo. Pronto, Léo, vai. Um beijo só é pouco, tá vendo? Tinha que ter uma conversa. É pouco, mas... mas a gente nem esperava que ele fosse chegar agora, mas eu não podia deixar. Ela vai passar o final de semana fora, tem que dar um beijinho aqui. Mas vamos lá. Demais. Veja. Chega, fiquei vermelha agora, mas vamos lá. Mas veja, primeiro é destacar que esse parágrafo 7º só se aplica se, como você destacou, se houver precatório, não houver e houver impugnação, né? Tem que haver a impugnação. Se Sim. não houver impugnação, não tem. Agora, isso é só se a obrigação for de pagar, né? Sim, a obrigação de pagar. É importante lembrar isso. Se for obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa, é normal.
Normal, não tem execução especial. Sem impugnação, não muda nada, né? Então, é importante fazer essa observação. E você aí destacou bem, não há honorários, fez todo o histórico, né? Se o caso for de precatório e não houver impugnação, não houve causalidade, porque a Fazenda não tem como pagar espontaneamente em razão da exigência constitucional do precatório. E aí o Supremo interpretou, na época, a Lei 9494, conforme a Constituição, né, na verdade, conforme a exigência de ordem cronológica para pagamento de precatórios. Essa é a ratio decidida do Supremo. No caso de RPV, não há exigência constitucional de ordem cronológica. Não há. Mas aqui a administração se organizou para pagar melhor, fluxo de caixa, ordem cronológica, é uma organização da administração, mas não há exigência constitucional. Então, a administração está dando causa ao sujeito ter que esperar, porque isso é conveniente para a organização dela, mas ela está causando a espera. Ela não está cumprindo uma exigência constitucional. Ela está atendendo a uma comodidade de eficiência, de fluxo de caixa, mas não é uma exigência constitucional. Então, há uma causalidade, né? Seguindo aí o parâmetro do entendimento do Supremo, e a partir mesmo da ideia de que para a RPV não há exigência constitucional de ordem cronológica, tem causalidade, e aí tem honorários. Mas aí, às vezes, eu entendo, aí você interpreta a administração como um todo, porque muitas vezes a ordem cronológica não é nem estabelecida pela administração executiva, né? É estabelecida pelo próprio judiciário. E aí é onde eu penso que a gente não teria causalidade, porque aí não é a Fazenda que está causando. Não sou eu que quero pagar de forma por meio de ordem cronológica. É o judiciário que está impondo que seja feito pagamento por ordem cronológica. Então, é por isso que a gente tem mas o judiciário aí é órgão administrativo, né? Porque o precatório... Sim, aí por isso que eu estou dizendo. Aí você está interpretando aí a administração, o judiciário como parte da administração. Estão aplicando, pelo que eu estou entendendo, à RPV a sistemática de precatório. E esse procedimento de pagamento, seja por precatório, seja por RPV, é uma atividade administrativa. Então, a administração, por organização, por conveniência, por eficiência, resolveu pagar por ordem cronológica. Com o risco até de ter sequestro. Mas aí a Fazenda, enquanto parte, veja, parte, fica Renato, de mãos atadas. Sim. Tem inclusive o risco de sequestro aí nessa situação. Porque se essa ordem cronológica eu tiver num lugar na fila que ultrapasse os 60 dias de pagamento da RPV, eu vou pedir o bloqueio. Sim. Eu terei direito a esse bloqueio. Sim, então, entendi. essa ordem cronológica tem que ser cumprida em 60 dias. Se saírem todos... É porque as RPVs não saem todas já ao mesmo tempo, né? Sim, é igual ao sistema bancário. Ninguém saca todo mundo ao mesmo tempo, saca o dinheiro. Não e a notícia que a gente tem é de que os pagamentos são feitos dentro do prazo, né? Os pagamentos da União, né? Que mas há esse são risco, feitos né? dentro do prazo. Se as RPVs saírem todas ao mesmo tempo, não vai ter ordem cronológica aqui de jeito, né? Aí a gente vai continuar discordando, porque aí realmente o nosso entendimento é de que aí é a Fazenda enquanto parte, não é? Lógico que a Fazenda é órgão da administração, mas a ordem... Mas nós estamos discordando de ideias e não de pessoas, né? Sim, isso é que é sim. bom. Léo, a gente não falou, né, e eu acho que é importante que seja dito, né, e aí você, enquanto advogado público, tem um lugar de fala, né, para tratar dessa temática, é sobre essa questão da titularidade dos honorários. Os honorários são do advogado. A gente teve até agora nos grupos, essa semana, né, a gente teve uma notícia, não sei se você viu, de uma decisão descendo o sarrafo, né, na questão da titularidade dos honorários ser do advogado, enfim. Então, eu acho que você, enquanto advogado e advogado público, né, acho que teria condições de tratar dessa temática, mas é o que eu sempre digo, quando eu sou chamada a falar enquanto delegatária, enquanto tabeliã, enquanto registradora, sempre parece que a minha visão tende a ser corporativista, mas as pessoas têm que lembrar que nós somos também estudiosos, né? Nós temos nossas visões, inclusive no seu livro, né, e no nosso livro, nós temos posicionamentos que são contrários, né? Porque enquanto doutrinador você pode pensar e a liberdade de pensar te permite considerar que uma determinada orientação pode ir de encontro aos interesses da Fazenda. Então, eu queria saber a tua visão sobre isso, né?
primeiro, a titularidade dos honorários, ponto, né, em relação aos advogados, e a percepção dos honorários pelos advogados públicos. Historicamente, até 1994, os honorários eram da parte, né? E se a gente parar para pensar em termos de custos, de riscos, de litigância responsável, faz todo sentido, né? Analisando aqui, tirando o crachá de advogado, analisando da forma mais Sim, possível, exato. faria mais sentido se a titularidade fosse da parte. Era um reembolso que ela teve, né, de contratar o advogado, né, o risco que ela assumiu, tudo. Mas desde o Estatuto da OAB atual, que é de 94, que a titularidade dos honorários passou a ser dos advogados. O Código reforçou isso e estendeu aos advogados públicos. Então, há uma opção normativa, né? A gente teria que dizer que ela é inconstitucional, e eu não consigo enxergar inconstitucionalidade nos honorários serem fixados para os advogados privados, né? Assim, vindo no histórico ainda. O Código veio agora e outorgou aos advogados públicos. Há uma discussão se isso seria constitucional ou não, porque a Constituição prevê que a forma de remunerar é por subsídio. Então, prevendo outra forma de remunerar diferente do subsídio, talvez fosse inconstitucional. Esse é o debate que alguns têm. Mas o Supremo, quando decidiu agora, recentemente, ele não disse, não foi por aí. Ele não disse que era inconstitucional porque não era subsídio. Ele disse que era constitucional, apenas determinou a limitação ao teto. Eu acho que, rigorosamente, tem uma questão aí extrajurídica, né? De disputa remuneratória entre as classes, entre as categorias, né? Rigorosamente, talvez politicamente incorreto o que eu vou dizer, mas rigorosamente há uma disputa de vaidade, né? Eu não posso ganhar menos que a minha categoria não pode ganhar menos que a sua, né? Enfim, esse termina sendo... nossa sofre do mesmo problema, da mesma questão. Esse termina sendo, o debate termina sendo esse, né? De a grama do vizinho, concorrência, né? Concorrência quem ganha mais, né? Mas eu confesso que eu tenho algumas dúvidas se é possível o legislador prever uma forma de remuneração diferente do subsídio previsto constitucionalmente. Se isso não é tido como inconstitucional, e o Supremo disse que não era inconstitucional, talvez seja equivocado dizer que há um teto, porque isso não é um recurso público. Quem está pagando é um valor... não faz parte do erário, é um valor que é pago pelo adversário da fazenda, né? Então, não sei, eu tenho um pouco de dúvida sobre isso, nunca aprofundei o exame, talvez eu sofra um enviesamento aí. Eu, na verdade, nunca recebi honorários como procurador, porque desde que o código foi aprovado, eu estou de licença sem vencimento. Licença. Então, eu não sei, assim, não tenho nem o interesse. Não tenho nem o corporativismo aqui me contaminando, mas de todo modo é uma categoria da qual eu participo, né? Enfim. Eu acho Léo, que sem muito esforço de sofisticação hermenêutica, se a lei prevê, não é recurso público, acho que talvez não teria problema, mas o Supremo disse que é constitucional, mas tem que submeter ao teto, né? Então, o cenário que temos normativo hoje é isso, né? Léo, tem um último ponto que eu acho que vai dar tempo, que eu queria tratar contigo, que eu pessoalmente te confesso que ainda não consegui fechar uma orientação, um entendimento, eu não consegui ainda, talvez com a tua fala a gente consiga, eu consiga me convencer de um lado ou de outro, mas tem uma situação bem interessante que tem acontecido nas execuções fiscais, que é a seguinte: execução fiscal proposta, o executado não foi ainda citado, e aí surge nos autos a informação de que, por exemplo, houve pagamento do valor da dívida no âmbito administrativo. E aí, na extinção dessa execução, há condenação de honorários em face do executado. Então, veja, a gente não teve a angularização da relação processual, o sujeito não está no processo executado e ainda assim será condenado em honorários advocatícios e o argumento é a causalidade. Então, eu queria realmente te ouvir sobre isso, né? E eu confesso que tenho dificuldades para compreender condenação
em sucumbência sem que a parte tenha ingressado nos autos. Mas queria te ouvir a respeito dessa questão que tem acontecido com certa frequência e o STJ tem entendido dessa forma com certa frequência. Era essa pergunta que eu ia fazer. Tem precedente do STJ sobre isso? STJ, isso. STJ. Teve um tema aqui em Pernambuco, Léo, que se tentou, salvo engano, não sei se você está assistindo a gente aí, mas salvo engano, houve uma tentativa de IRDR para tratar dessa questão aqui em Pernambuco. Tá? Mas o STJ tem precedentes nesse sentido, né, de que execução fiscal extinta... Os precedentes que eu conheço do STJ dizem que tem que ter o que você está dizendo, angularização, ainda que seja uma simples petição, uma exceção de presecutividade, mas tem que ter, a extinção tem que ter sido provocada pela atuação do advogado. Se a extinção veio antes da angularização, ou por um fato administrativo, ou uma desistência da própria fazenda sem que tenha havido citação, assim, os precedentes que eu conheço, né, dizem que não há honorários, né? Assim, eu realmente desconheço esses precedentes, eu teria que... Eu mando para você. Examinar. Olha aí, controvérsia 114. Foi do STJ, foi Zé. Eu achei que tinha sido aqui no TJ. Controvérsia... Só que esse tema foi retirado, ele não existe mais. Chegou a ser suscitado e depois foi retirado. Aí o motivo eu não consegui descobrir qual foi. Mas tem precedentes nesse sentido. Tem a IPAT está falando, né? A extinção nesse caso não gera honorários para o executado. Para o executado? Não, acho que não é a parcela de 20%, não. Estás confundindo. Porque é o seguinte, eu queria aproveitar para falar isso. Porque eu queria Vá falando aí que eu vou ler aqui o precedente. Vá falando aí que eu pego aqui o precedente. Primeiro, a execução extrajudicial pode ser proposta contra a fazenda pública. Faltou a gente dizer isso. É possível haver execução fundada em título extrajudicial contra a fazenda, né? E aquele entendimento lá do parágrafo 7º, esqueci de dizer isso, Renata, a regra do parágrafo 7º do artigo 85 Sim. só se aplica para cumprimento de sentença. E não se aplica para execução fundada em título extrajudicial. Porque se o título é extrajudicial, né, é um contrato administrativo, uma nota de empenho, enfim, para aquele documento, vamos chamar de documento, para que aquele documento tenha sido emitido, é preciso que tenha havido nota de empenho, tenha havido previsão orçamentária, autorização, ou seja, já havia condições de pagamento e a administração deu causa. Então tem honorários. No caso do cumprimento de sentença, não. Vai ser necessário expedir o precatório para gerar a previsão orçamentária. Então não há causalidade, porque é preciso que você escreva e entre lá na ordem. Deixa eu só te dizer aqui um dos precedentes, né? Aresp 1520666 de Pernambuco. E o julgado é de agora, de 2019. Eu vou pegar aqui só o trechinho. O STJ afirmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quanto após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. Tem alguns precedentes nesse sentido. É exatamente o que eu lhe disse, então. Era a minha suspeita, se confirmou. Veja, parte executada. O que é isso? Não sei se a gente tem tempo ainda, na minha contagem. 2 minutos. Só tem 2 minutos. Então, o que acontece? Por força de um decreto-lei antigo, bem antigo, é incluído no valor da execução fiscal 20%. Sim. E ao longo das mudanças legislativas, essa verba passou a ter natureza de honorários. Então, sim. Se você sofre uma execução de 100 mil, na verdade a execução é 120 mil, que é 100 da dívida e 20% de honorários. Isso já está na certidão dividativa, está lá, é o valor. Sim. O que ele quer dizer é o seguinte: se a inscrição foi cancelada ou se houve o pagamento, esses 20 mil continuam, você vai ter que pagar. Porque ele já está lá. Mas não, deixa eu te dizer, tem um outro ponto da decisão aqui que diz assim: assim, a solução a ser adotada no presente caso é o retorno dos autos à origem para que sejam fixados honorários em favor do recorrente, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto. Não é esses honorários aos quais você está se referindo, não. Porque aqui em Pernambuco, vários juízes federais, quando os embargos à execução são acolhidos, eles dizem assim: deixo de condenar em honorários porque já há os... Porque eu já tenho lá os honorários lá. Não, mas aqui não. Aqui ele manda condenar mesmo
em novos honorários, né? Aí eu já não sei, porque eu não sei dizer se aqui a CDA aqui prevê os honorários também, né? Mas aqui ele manda, inclusive, devolver para fixar os honorários de sucumbência, né? São honorários de sucumbência. Bom, temos 30 segundos. Léo, muito obrigada. Só uma observação. O engraçado é que se for uma execução fiscal contra a Fazenda Pública, é possível, é 20% também? Fica aí essa pergunta para todo mundo. Pois é. Léo, muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram conosco. Eu não consegui ler as perguntas, eram muitos temas, mas obrigada a todo mundo que participou com a gente. E até a gente tem live agora, 11h15, e amanhã inscrições